programa Saber Direito desta semana é com o professor Roberto Comporto e o curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou o professor Roberto Comporto, professor, advogado, especialista em Direito do Trabalho, mestrando em Direito pela Universidade Católica de Santos, pesquisador também pela Universidade Católica de Santos. E no Saber Direito dessa semana, estaremos estudando a introdução ao Direito do Trabalho. Introdução ao Direito do Trabalho, tema muito importante aqui no nosso Saber Direito. Estudaremos, no início, a evolução histórica do Direito do Trabalho. Passaremos, portanto, as fontes do Direito do Trabalho, fonte material, fonte formal. Em seguida, os princípios do Direito do Trabalho. Também a relação de emprego e a relação de trabalho. E, por fim, estudaremos também os principais direitos do trabalhador. Fique conosco, o nosso tema está muito interessante nessa semana aqui na TV Justiça. Muito bem, iniciando, portanto, o nosso estudo, precisamos entender a evolução do direito do trabalho. A evolução do direito do trabalho no Brasil e no mundo. Esta evolução, ela vai se dividir em duas grandes facetas, a saber, essa evolução no momento pré-industrial e, em seguida, no momento industrial. Essas duas grandes facetas, como eu já disse, momento pré-industrial e o momento industrial, iniciamos pelo momento pré-industrial. O momento pré-industrial, no mundo, irá se dividir entre a Antiguidade, no século X, na Idade Média, em seguida, as corporações de ofício, e depois entramos no momento industrial. Muito bem, falando sobre o momento pré-industrial, iniciamos, antes de analisarmos o momento pré-industrial, a palavra trabalho. O que seria a palavra trabalho, etimologicamente falando? A palavra trabalho, ela vai se delinear como um objeto de três pontas que era utilizado na antiguidade pelos agricultores para que eles pudessem golpear e processar os cereais colhidos. Nesse viés, a palavra trabalho, com a sua origem latina, tripalho. Então, tripalho, trabalho. Então, trabalho origina-se da palavra latim tripalho, que quer dizer tortura. Então, a ideia de trabalho, na verdade, é sempre aquela ideia de algo penoso, algo doloroso. Trazendo agora para o nosso estudo, a palavra trabalho, ela irá se dividir em duas situações. Primeiramente, a palavra trabalho no viés econômico. O que seria trabalho no viés econômico? Seria o esforço físico ou mental para a produção de riqueza ou para sustento próprio. Então, a palavra trabalho, economicamente, tem essa ideia. A ideia de um esforço físico ou um esforço mental para sustento próprio ou ainda para a produção de riquezas. Já no viés jurídico, a palavra trabalho está extremamente ligada com o trabalho subordinado, a saber, que essa palavra trabalho, no viés jurídico, está pautado no nosso tema central, o nosso estudo do direito do trabalho. Juridicamente, trabalho, para o nosso direito, é a ideia
daquele trabalho aonde eu tenho o empregador com o poder diretivo e eu tenho o empregado com o dever de cumprir ordens, o dever de subordinação. Pois bem, então eu tenho trabalho como, etimologicamente, tripalho, um objeto de 3 pontas, ligado à questão do sacrifício, de algo penoso, de algo torturante. Para muitos, até hoje, o trabalho tem essa ideia, a ideia de ser algo penoso. Quem não levanta de manhã e reclama, hoje tenho que trabalhar. Então, a palavra trabalho, etimologicamente, a ideia é essa tortura. Então, economicamente, um esforço físico ou mental voltado para o sustento ou ainda para a produção de riqueza. Já juridicamente, trabalho, eu tenho a ideia do trabalho subordinado. O empregador com o poder diretivo e o empregado com o dever de cumprir ordens. Muito bem. E qual seria o conceito de trabalho? Conceito do direito do trabalho. Conceito de direito do trabalho, para Arnaldo Susequinde, direito do trabalho, seria o conjunto de normas e princípios legais e extra-legais que tem a ideia de reger ou de fazer com que o empregador e o empregado tenham-se essas normas para reger o comportamento do trabalho individual ou coletivo, do direito individual ou coletivo. Então, um conjunto de normas legais e extra-legais que rege a relação individual e coletiva de trabalho, muita atenção, trabalho subordinado. Tá? Então, esse complexo de princípios, normas, é para reger as relações de trabalho subordinado, trabalho individual e coletivo, mas no âmbito do trabalho subordinado, o qual nós estudaremos em nossas próximas aulas. E qual seria a natureza jurídica do direito do trabalho? A natureza jurídica do direito do trabalho vai se dividir aí em quatro teorias. A teoria que a natureza jurídica do direito do trabalho seria de natureza privada, a natureza jurídica do direito do trabalho seria de natureza jurídica de direito público ou de direito social, e ainda a teoria que trata o direito do trabalho como natureza jurídica mista. Então, eu teria natureza jurídica de direito privado, direito público, direito social ou direito misto, uma natureza mista. Para aqueles que defendem a natureza de direito público, como Arnaldo Susequinde, traz a ideia que, embora nós estamos falando de relações entre empregado e empregador, no primeiro momento nós teríamos a impressão da livre exteriorização de vontade. Fato é, para aqueles que defendem a teoria do direito público, é que no sentido que o Estado intervém nessas relações. O Estado não permite a exteriorização dessa vontade de forma plena, uma vez que o Estado elabora normas imperativas, uma vez que este empregado não pode renunciar aos seus direitos, uma vez que esse empregado não pode abrir mão de seus direitos, os direitos desse empregado é um direito indisponível, as normas são imperativas, então o Estado estaria intervindo nessa relação, portanto, eu não posso falar de direito privado, uma vez que as partes, uma vez que o empregado não teria a autonomia para negociar, a autonomia para abrir mão dos seus direitos. A saber que, muitas vezes, ou praticamente sempre, este empregado, quando ele vai procurar o seu emprego, e quando lhe é apresentado o contrato, ele não pode abrir mão, ele não pode mudar as cláusulas, o empregador não permite. Portanto, essa teoria
do direito público tem essa ideia, tem esse viés. E para aqueles que defendem o direito do trabalho como a natureza jurídica de direito privado, tendo que o direito do trabalho é pautado no direito civil, no início, né, no direito civil, onde as partes podiam compactuar livremente as condições de trabalho. Essas normas, no início, eram criadas sem a intervenção, sem a participação do Estado. Então, tem essa corrente que o direito do trabalho seria um ramo do direito privado, uma vez que a CLT e as normas são de direito privado. Há aqueles que defendem também que a natureza jurídica do direito do trabalho seria de direito social, uma vez que o interesse coletivo irá sobrepor ao interesse do particular, visando a proteção deste hipossuficiente, deste empregado que tem uma disparidade em relação ao seu empregador. Então, a ideia do direito social. E ainda aqueles que defendem que a natureza jurídica do direito do trabalho seria de natureza mista, um grande complexo de normas públicas e normas privadas. Sabemos, portanto, que para a corrente majoritária, para a doutrina majoritária, a natureza jurídica do direito do trabalho seria, então, de direito privado. Superando, portanto, agora, já o conceito, também a natureza jurídica do direito do trabalho, passamos a estudar esta evolução do direito do trabalho no Brasil e no mundo. Como eu disse no início, essas duas grandes facetas, o momento pré-industrial e o momento industrial. Iniciamos no momento pré-industrial. O momento pré-industrial, ele vai se dividir na situação, na questão de antiguidade, a Idade Média, as corporações de ofício, e em seguida, o momento industrial. Iniciamos, portanto, o estudo agora sobre a questão da antiguidade. Eu posso falar de direito do trabalho na antiguidade? Evidentemente que não. Na antiguidade, eu inicio falando sobre a escravidão. O homem percebe que ele pode utilizar o esforço humano para produzir riqueza, mas um esforço humano, um trabalho alheio. Sempre o homem percebeu desde o início, desde os primórdios, que ele pode se utilizar de uma mão de obra alheia. E ele, utilizando dessa mão de obra alheia, ele pode usufruir riquezas, obter riquezas. Então, na antiguidade, percebe-se que, com as grandes guerras, aquele que venceu a guerra percebia que era muito mais interessante aquele vencido em seu poder, trabalhando, produzindo riquezas, do que efetivamente ele preso ou morto. Aquele que venceu a guerra, então ele percebe o quê? Que ele pode explorar a mão de obra alheia para o seu sustento e para produzir riqueza. Então, quem desenvolvia esse trabalho? Eram os escravos.